Por que eu não posso compartilhar o neutro entre dois circuitos? Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui essa semana e, afinal de contas, tem muita lógica nessa pergunta, pois se você olhar lá no padrão de entrada, onde o concessionário entrega energia para você, lá no relógio de medição de luz, nós temos, por exemplo, uma entrega de um circuito bifásico mais o neutro. Então você vai ter lá, por exemplo, um disjuntor nas duas fases mais o seu neutro. E aí você tem, por exemplo, os dois cabos fase com 16 milímetros e o neutro também com 16 milímetros. Ou seja, o meu neutro está sendo compartilhado ali entre as duas fases. Eu não tenho dois neutros entrando, um para cada fase. Então, por que eu não posso utilizar, por exemplo, assim, onde eu tenho dois disjuntores com fases diferentes, digamos que seja fase R e fase S, cada uma alimentando uma tomada diferente para o equipamento, e eu utilizar um único cabo neutro para as duas tomadas. Afinal de contas, eu vou te falar a verdade aqui, mostrando a teoria real, o que acontece aqui. Se eu tenho, por exemplo, no meu circuito A 5 amperes que estará passando entre fase e neutro, ou seja, no meu circuito fechado, teremos 5 amperes de corrente entre fase e neutro. No circuito B, eu vou ter lá 4 amperes percorrendo entre fase e neutro. Então, o meu neutro, consequentemente, vai ter 5 mais 4, 9 amperes. Não, o meu neutro vai ter no máximo 5 amperes. Porque lembram que a nossa tensão, ela segue uma frequência de 60 Hz, ou seja, aquela onda senoidal, e existe uma defasagem entre as fases, ou seja, uma fase está atrasada em relação à outra. Então, enquanto uma fase, a corrente ela está lá percorrendo nos picos e ela está lá em 5 amperes, a outra fase ela chega depois, ela vai estar em 4 amperes, ou seja, ou eu vou ter 5 ou eu vou ter 4 amperes no meu neutro, olhando, considerando as ondas senoidais, elas não se somam. Então, dessa forma, exatamente com esse formato aqui, funcionaria sem problema algum. Porém, a gente tem alguns quesitos importantes que precisam ser considerados. O primeiro é seguindo lá a NBR 5410, onde ela fala sobre a divisão de circuitos, que eu já mostrei aqui no canal um vídeo bem explicativo sobre isso. Mostrando que, por exemplo, a norma exige que a gente faça a divisão de circuitos, considerando alguns quesitos como, por exemplo, a segurança, a funcionalidade, entre outros. Então, se eu, por exemplo, pego dois circuitos e compartilho o mesmo neutro, se esse neutro for por algum motivo interrompido, eu tenho dois circuitos parados ao invés de um. Então já o primeiro quesito aí, por que eu não posso compartilhar o meu neutro? O segundo quesito, inclusive, é que pode trazer prejuízo para os equipamentos, pois se o meu neutro, nesse caso, também se rompe, eu vou ter agora uma tensão entre fase e fase de 220 volts com equipamentos ligados em série, ou seja, eu vou ter uma sobretensão agora nos meus equipamentos e pode ocasionar ali a queima de alguns equipamentos. Isso daí é bem grave e eu acho que é só aí já justifica o porquê não utilizar o neutro compartilhado. E ainda tem outro caso que é mais grave ainda e a grande maioria dos eletricistas nem sabe que isso existe, que é a chamada harmônica, que é quando nós temos correntes distorcidas na nossa rede com outras frequências. Essas harmônicas que são ocasionadas por equipamentos que normalmente trabalham com pontes retificadoras como computadores, inversores de frequências, fontes retificadoras em geral, elas ocasionam essas harmônicas na rede. E essas harmônicas, sim, elas se somam. Então, se eu tenho distorções harmônicas na fase R e distorções harmônicas na fase S, elas vão se somar no meu neutro e aí sim eu vou ter uma sobrecorrente causada por harmônicas no meu neutro, consequentemente um superaquecimento no meu neutro, trazendo vários distúrbios, inclusive oscilações também na tensão na alimentação dos equipamentos. Isso daí quase nenhum eletricista sabe que existe, e sim existe, pode trazer consequências bem prejudiciais para o seu equipamento, inclusive, como eu disse, o sobreaquecimento do neutro, trazendo aí, por exemplo, o rompimento do neutro e aí trazendo as outras consequências que eu falei, como, por exemplo, sobretensão nos equipamentos. Então, é importante que sim, seja separado os circuitos e seja feito dessa forma, ou seja, eu tenho um disjuntor protegendo a minha fase, e um neutro independente saindo lá do meu barramento para o meu circuito, para o outro circuito, outra fase com outro disjuntor e outro neutro completamente separados. Quando eu falei aqui de harmônica, gerou uma confusão aí na sua cabeça, você não faz ideia do que é harmônica? Então deixa aqui embaixo nos comentários
se você quer ver mais, ou se você não faz nem ideia do que é harmônica, se vocês comentarem bastante aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando e explicando exatamente o que é harmônica. Afinal de contas, harmônica é algo bem complexo mesmo. Você vai ver vários vídeos aí ensinando você calcular aí com seno, cosseno, fazendo a somatória, pegando lá a corrente zero, e aí você vai conseguir encontrar as harmônicas, e aí você vai achar mais complexo ainda e não vai entender nada. Então, se vocês quiserem, deixa o comentário aqui embaixo, que eu vou explicar de uma forma bem fácil para quem não faz ideia do que é harmônica. Comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo mostrando para todos vocês. Só lembrando que nós temos o nosso curso de eletricista instalador, está ainda em fase de pré-lançamento, então aproveite, clica aqui embaixo, é um curso completíssimo para você se tornar um profissional da área elétrica, se tornar um eletricista instalador, aprendendo todos esses diferenciais, como esse que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, que a grande maioria dos eletricistas não faz nem ideia de como é que funciona. E é muito importante para você, quando for realizar uma instalação ou dar manutenções, fazer melhorias, fazer modificações e principalmente conseguir trazer soluções para problemas que surgem, como esses que podem causar distúrbios no neutro, trazendo diversos problemas para a rede elétrica, é importante que você saiba a teoria real para poder aplicar na prática. E nesse curso de instalações elétricas, nós vamos ensinar para você tudo isso do zero, para você se tornar um profissional nessa área. Então clica aqui, adquira já o seu curso e eu te aguardo lá. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo.